Fala galera, Leandro Cabral aqui para mais um vídeo e hoje eu vou fazer um vídeo respondendo uma pergunta que é muito comum aqui entre os seguidores, os membros da comunidade, que é sobre o Fiagro. Leandro, por que você ainda não investe no Fiagro? Como é que é? Tá de olho nessa classe de ativo? Enfim, eu vou falar isso para você, eu vou mostrar o que você precisa avaliar na hora de investir num Fiagro. E eu selecionei alguns Fiagros aqui que eu estou na tela, uma lista que eu estou estudando, estou acompanhando, e eu vou mostrar para vocês como opção de estudo esses aqui e o que eu enxergo em cada um deles, tá? Então, dessa lista que eu tenho aqui, um ou dois no máximo eu vou colocar na minha carteira, lembrando que eu abro a minha carteira pessoal de investimentos lá dentro da minha comunidade aqui no YouTube, tá? Onde eu faço uma live todas as semanas, na segunda-feira, às 19 horas ali. Então eu abro a minha carteira para os membros e os membros lá aqui, né, da comunidade já estão sabendo que eu estou estudando um Fiagro, que eu pretendo colocar um na carteira. E assim que eu decidir, eu vou fazer uma live explicando para quem é membro todos os detalhes, mostrando qual que eu vou colocar na carteira, quantos por cento, por que eu vou colocar na carteira. Então se você não é membro ainda, já clica aqui embaixo para fazer parte junto com a gente. Lembrando que a gente tem uma comunidade no Discord também, então a partir do momento que você for membro, você consegue acessar o grupo no Discord para bater papo entre os membros, trocar ideia. Eu também estou por lá respondendo dúvida da galera, conversando junto, tá? E todas as operações que eu faço eu acabo avisando lá no Discord para a galera também, explicando por quê. Beleza, vamos lá. O que você precisa, galera, para investir em Fiagro? O que você tem que analisar? Primeira coisa, você tem que entender, né? O que é um Fiagro? É muito comum as pessoas compararem com um fundo de investimento imobiliário, porque são parecidos, tal, porque às vezes o código é muito parecido, né? 4 letras e o número 11 no final. Só que são coisas diferentes. Para ficar mais fácil essa comparação, você pode comparar um Fiagro com um fundo imobiliário de papel. Porque um fundo imobiliário de papel, ele não investe diretamente em imóveis físicos, ele investe em dívida imobiliária, certo? Então, imagina lá, uma construtora, ela vai lá, uma incorporadora, né? Ela faz um prédio para vender aqueles apartamentos. Então, o prédio ficou pronto, ela começou a vender aqueles apartamentos ali, né? Parcelado com o cliente. Ela não vai ficar esperando receber essa grana para comprar, para começar outra obra. Ela vai pegar essa dívida, vai lá numa securitizadora, vai fazer um pacote disso aí e vai jogar no mercado com um desconto, né? E aí ela pega o valor cheio, vai construir outro prédio. E nós, investidores, ficamos com aquela dívida ali na mão, recebendo parcelado, né, com um prêmio pela paciência em esperar do devedor, tá? Então, veja que está relacionado com a dívida imobiliária. Quando eu falo de Fiagro, é o mesmo princípio, só que não estou mais falando agora de dívida imobiliária. Eu estou falando de dívida relacionada com o setor de agronegócio. Então, tem uma empresa lá, o cara planta milho, né? E, ele precisa investir aqui, preparar a terra, plantar, né? Todo o processo lá que envolve a plantação de milho. E ele precisa dessa grana, né? Então, ele vai lá, ele cria uma dívida, chamado CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Ele antecipa, né? Que, mesma coisa, tem grana a receber de uma safra anterior que ele vendeu ali e tal. Então, ele empacota tudo isso aí e joga no mercado. E aí nós, investidores, vamos lá e investimos nesse CRA, tá? E aí a gente pode fazer isso diretamente, você pode investir num CRA, né? Qualquer corretora tem um CRA para investir, só que é muito arriscado. Como é que você vai analisar, vai diversificar? Teria que ter vários. Aí a gente faz isso através de um fundo que investe majoritariamente em CRAs, que são certificados recebíveis do agronegócio. E aí são os Fiagro. Olha só, maravilha, né? Mas tem alguns pontos que você tem que observar, tá? Primeiro, por que eu demorei um tempo para começar a olhar com mais calma para o Fiagro, analisar e até pensar em colocar na minha carteira? Porque é um setor que eu considero mais arriscado que o setor imobiliário. Primeiro, setor imobiliário, imóvel não tem como falir, né? Imóvel tá lá, pode vir crise, vai crise, daqui a pouco o imóvel volta. Tem seu risco também, mas é um pouco mais tranquilo. O setor do agronegócio é um setor cheio de variáveis, né? Então eu posso ter problema na safra lá por conta do clima, ou porque a temperatura foi muito abaixo do esperado, ou porque choveu mais que o esperado. Eu posso ter problema de variação de preço da commodity, né?
Pô, o cara planta milho esperando que o saco de milho vai estar $50. Daqui a pouco, na hora de entregar o produto, tá $30, né? E ele não se preparou, ele não fez operações futuras para se proteger disso, quebrou a empresa. Então tem vários riscos envolvidos aí, porque a gente está falando de risco climático, a gente está falando de risco de commodity, tá? E tudo mais. Então eu preciso de um prêmio, né, para investir. E é natural que uma classe nova, a gente veja gestores aí fazendo muita besteira. Então, lá 2, 3 anos atrás, quando começou essa onda aí mais forte de Fiagro, né? Todo mundo me cobrando, Leandro, vai, calma, relaxa, vai aparecer muita coisa, vai sair muito esqueleto do armário, a gente vai ver muita coisa acontecer. Aconteceu, tá? Vários Fiagros aí deram calote, vários fundos aí já sofreram, vários gestores já mostraram que não sabem o que estão fazendo e outros tanto mostraram que são bons pra caramba no que estão fazendo, que já previram tudo isso aí, que amarraram bem. Agora deu pra gente separar o joio do trigo aqui, começar a ver quem sabe entrar nessa brincadeira e quem não sabe o que está fazendo. Fica um pouco mais fácil aqui para a gente decidir onde vai investir. Por isso que eu começo a estudar, beleza? Então aqui um ponto que é relevante para você. Outra coisa, gente. Da mesma forma que no fundo imobiliário de papel, a gente tem o que a gente chama de high yield e o high grade. O high grade é aquele fundo que investe em ativos de alta qualidade. E quando eu quero investir num fundo de alta qualidade, eu vou receber um pouquinho menos, certo? Eu abro mão de rendimento. E tem aqueles que eles são os high yield, que o foco principal aqui é retorno. E aí eu vou aceitar correr risco com ativos ou com devedores ali de menos qualidade, menos capacidade de arcar com seus compromissos, só que eu vou cobrar mais caro para emprestar dinheiro para esse cara. Ou seja, eu vou exigir um prêmio aqui pelo risco, tá? Então, esses fundos aqui tendem a dar um retorno muito maior. Eu trouxe 2 na tela aqui para a gente comparar isso, que são os 2 da Kinea. E eu peguei justamente esses 2 justamente porque a Kinea tem esses 2 braços aqui. Tem um high yield de um lado e tem um high grade de outro, né? Então, por exemplo, o KNCA é um fundo high grade. Ele busca ativos de muita qualidade, tá? Então, eu consigo ver por aqui, ó, por exemplo, quanto que está pagando cada CRA, cada CRA, né, cada CRA que está na carteira do KNCA. Está pagando, em média, CDI mais 5,07. Veja bem, uma diferença aqui, já volto para a tela. Nos fundos de papel, a gente está muito acostumado a ver a carteira do fundo imobiliário com CRIs atrelados ao IPCA. Tá? É muito comum. Uma ou outra, né, tem CRIs atrelados ali ao CDI. É bem mais raro. No setor agro, é muito mais fácil eu ver os CRAs atrelados ao CDI e não ao IPCA, tá? Por isso que eu tenho essas informações aqui já na tela. Não quer dizer que eu não tenha também IPCA. Por exemplo, o KNCA, ele investe em IPCA mais 7,90. Aqui é a carteira média do KNCA, tá? E CDI mais 5,7. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que se a Selic está 10%, investindo nesse fundo aqui ao preço do valor patrimonial dele, eu tendo a receber, ao longo dos anos, 15%. Se a Selic está 10, ele paga, a Selic é praticamente igual ao CDI ali, né? A Selic está 10 e o prêmio aqui é 5, então eu vou receber 15% ao ano investindo nesse ativo aqui. Agora, quando eu vou para o irmão mais baladeiro desse ativo aqui, que é o KNCA, né? Eu vou pro irmão mais baladeiro. Esse aqui é o mais tranquilinho, fica de boa em casa, estudando, não gosta muito de agito, é mais na dele, né? O KNCA. Esse aqui já é porra louca, é tiro, porrada e bomba, né? Só quer saber de festa, o Copa 11. Então, olha só a pegada dele. CDI mais 7,59. E a carteira de IPCA, tá IPCA mais 11,62. Vamos comparar. CDI mais 5 contra CDI mais 7,6. Então eu tenho um prêmio aqui, ó, de 2,6 praticamente, 2,5% a mais aqui. Ou seja, se eu tenho a Selic de 10, aqui no KNCA eu vou receber mais ou menos 15% ao ano investindo nesse cara. Sem correção, né? Lembrando que é igual fundo de papel, não vou ter aumento de valor patrimonial, porque aqui eu já estou considerando a inflação já está sendo devolvida. Tá? Então eu teria que descontar a inflação para ver qual que está sendo o meu rendimento líquido aí.
Então, por exemplo, vamos imaginar que a inflação é de 5 e a Selic está 10, eu vou receber 15% ao ano, mas se a inflação está 5, na verdade sobrou para mim mais ou menos uns 10% líquido, que também não está ruim, né? Estou ganhando 10% acima da inflação. Então você tem que entender isso. Então esse aqui daria 15% ao ano, tá? Esse aqui já daria 17,6% ao ano. Então veja que ele dá mais retorno. Mas por que ele dá mais retorno? Pensa aqui comigo, o que leva a um fundo conseguir ter mais retorno do que o outro? Risco. Porque se você, como pessoa física, você é um bom pagador, né? E aí você tem lá o score, né? Que a gente tem aquele aplicativo do Serasa lá que você consegue ver seu score. Isso é uma coisa muito importante para a gente conseguir ver a capacidade de pagamento que a gente tem, né? Através do score. Aí você tem um score altíssimo. Você vai lá no banco fazer um empréstimo, financiar um carro ou um imóvel. Cara, o banco vai te emprestar 1,3 a 1,5, talvez, né? Uma taxa bem boa ali ao mês para você financiar. Agora, se você é um mal pagador, se de vez em quando atrasa aí a fatura do cartão de crédito, você não tem um salário muito alto, aí o seu score tá lá embaixo, tá lá 400, 500, tá lá embaixo. O score vai de 0 a 1.000. Você vai lá no banco, o banco vai te cobrar o quê? Vai te cobrar 3%, 4% ao mês. Então não é todo mundo que tem a mesma taxa. O banco ele vai avaliar risco. Opa, esse cara aqui é mal pagador, então vou meter a faca nele. Não, esse aqui pode emprestar que é garantido. Esse bicho aí paga certinho. Então ele vai cobrar uma taxa menor, certo? Ele quer emprestar para você, porque ele sabe que vai receber. Quando eu vou para o setor do agronegócio, né? Qualquer investimento em dívida vai ser assim, mas aqui falando do agronegócio, que é o assunto dessa aula, desse vídeo, quando eu vou para o setor do agronegócio, o gestor do fundo, do Fiagro, ele vai olhar, o cara lá vai dizer assim, né? Aquele produtor lá, o cara que está plantando milho, está plantando algodão, soja, café, ele vai olhar o cara e vai dizer, pô, esse bicho aí, para dar calote é já. Então eu até vou emprestar uma grana aqui para ele, né? Vou comprar um CRA dele aqui, mas eu vou amarrar de todas as formas, vou fazer a alienação fiduciária dos imóveis, eu vou fazer amarração com recebíveis de cartão de crédito, eu vou fazer um monte de maracutaia aqui, legal, para que eu consiga me proteger, porque a chance desse cara não me pagar é grande, entendeu? Tá amarrado, beleza, tá tudo amarrado. Só que, se o cara realmente não paga, se confirma o risco dele de ele não pagar, é rolo. Porque isso aí vai para processo, aí o juiz vai ter que decidir, vai ter que fazer a execução, né, dos contratos ali. Não é só apertar um botão e tá tudo certo. Não, é rolo que dá, tá? Quando acontece o calote, né, acontece o default, é rolo, beleza? E a chance existe, porque a gente já parte do princípio que o cara é um mal pagador. É por isso que, se eu for olhar aqui a carteira média, né, Vamos imaginar que fosse um CRA só, aqui na carteira do Copa 11, tá? Para eu emprestar dinheiro para esse agricultor aqui, eu estou cobrando CDI mais 7,6. Estou cobrando um prêmio legal. Por quê? Porque eu sei que o cara é chance de dar calote, entendeu? Ele não é uma empresa muito forte. Ele pode me dar calote. Se eu já estou partindo do princípio que existe essa chance, cara, um agricultor ou outro aqui, né? Uma empresa ou outra na qual estou investindo, vai dar calote. É inevitável que isso aconteça, tá? Quando eu falo aqui desse aqui, pô, eu já estou pagando CDI mais 5, por que eu aceito investir nesse cara aqui, nesse produtor, nessa empresa, por um prêmio menor? Porque eu sei que é um bom pagador, entendeu? E ele também está no poder, porque se eu falar assim, não, eu quero CDI mais 6 para emprestar dinheiro para ti. Aí vem um outro gestor e diz, não, pera lá, o cara é bom pagador, não precisa meter a faca. Não, eu empresto para ti para CDI mais 5. Então, o mercado de os gestores, eles começam a ceder um pouco para esse cara aqui, entendeu? Agora, o cliente, né, do Copa, se ele falar assim, olha, eu quero vender um CRA para vocês e eu quero pagar no máximo CDI mais 6, o gestor vai olhar e dizer, cara, CDI mais 6 para ti, do jeito que as coisas andam meio estranhas aí na tua empresa, olha, se tu me pagar CDI mais 7, 8 ali, eu até te empresto uma grana, senão não vou colocar o dinheiro dos meus cotistas aí. Você tá entendendo? É um jogo de risco-retorno.
Então, você tem que avaliar aí. Até porque vamos explorar um pouquinho mais. Aqui eu tô falando da carteira média, mas quer ver só? Vamos dar uma olhada aqui na carteira do Copa pra gente ver o que a gente encontra aqui. Vamos descer ele na carteira. Olha só. Aqui eu tenho os CRAs que tem na carteira. E aquele lá, o 7,6 é a média. Mas eu tenho aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver o que mais paga. Olha só isso aqui, ó. Bahia Etanol, tá? Dessa empresa aqui, ó. Bahia Etanol. Tá? O emissor europeia. Quanto que ele tá pagando? CDI mais 10,6. Gente, pensa aqui comigo. CDI mais 10,6. Se a Selic tá em 10% ao ano, esse cara aqui vai ter que pagar por ano, por essa dívida que ele está fazendo, né, com esse CRA, esse produtor vai ter que pagar 20,6% ao ano. Ou seja, ele vai ter que pagar 10,6% acima da Selic. Eu estou falando de uma Selic de... Agora, por exemplo, a gente estava algum tempo aí atrás com a Selic em 14, certo? Esse cara aqui, ele tinha que pagar mais de 24% ao ano sobre essa dívida. E aí tu quer ver só, eu vou te dar um exemplo aqui para a gente fazer uma reflexão. Por exemplo, olha só, eu puxei aqui a empresa Agro 3, que é uma empresa do setor de agronegócio, né? Dá uma olhada na margem líquida, por exemplo, dessa empresa aqui, ó. Margem líquida. Trabalha na casa de 22, de 21, de 27%. Ou seja, de tudo que ela vende, sobra mais ou menos uns 20%. É uma margem boa. Só que tem uma margem líquida de 20% e o cara quer pagar 24% ao ano de dívida, essa conta não fecha. E outra conta que faz mais sentido ainda a gente analisar. Pega o ROI, por exemplo, né? O que é o ROI? Retorno sobre patrimônio líquido. Olha o ROI dessa empresa, 12% ao ano. O que significa o ROI? Eu vou te explicar. Imagina você compra uma barraquinha de cachorro-quente, né? Você vai vender cachorro-quente agora. Aí você gasta 100 mil reais. Tá? Vamos arredondar aqui. 100 mil reais, você montou toda a estrutura legal, trailer ali para colocar atrás do seu carro. 100 mil reais, você comprou uma barraquinha de cachorro-quente. E aí você vai conseguir, com essa estrutura aí, você vai conseguir vender mais ou menos 10 mil reais por mês de cachorro-quente. Beleza? 10 mil reais. Aí você vai tirar o custo do pão, vai tirar o custo da energia elétrica ali, você vai tirar o custo da salsicha, do molho que você vai usar ali, você vai ter que pagar um ajudante para servir a galera na mesa ali e tal. Você vai tirar todos esses custos, vai ter 8 mil reais de custo. Ou seja, sobrou 2 mil reais limpo. Tá? Então, olha só, você comprou uma barraquinha, você gastou 100 mil na sua estrutura e você consegue vender 10 mil por mês de cachorro-quente, tira 8 mil de custo, sobra 2 conto limpo. A gente já chegou na margem líquida desse negócio, né? 20%. Vende 10, sobra 2, 20% de margem líquida. Mas beleza, pega esses 2 mil reais aqui. Se a gente for ver no ano, um ano tem 12 meses. Se você ganha limpo 2 mil por mês, vai dar 24 mil reais, certo? Qual foi o valor que você investiu? Que eu vou considerar que você não tem dívida. Esse é o seu patrimônio líquido do seu negócio? 100 mil reais. Você investiu 100 mil reais na barraquinha de cachorro-quente. E quanto que retornou líquido em um ano? 24 mil reais. Quanto que deu isso? 24%. Esse é o ROI. Você acaba de descobrir o que é o indicador ROI. O ROI dessa barraquinha de cachorro-quente é 24%. Entendeu agora? Volta, desde o começo dessa explicação, escuta de novo para você entender o ROI. Beleza. Um ROI de 24% é bem alto. Tá? Quanto que uma empresa ela gera de ROI? Essa empresa aqui, ó, 12%. Então essa empresa seria a barraquinha de cachorro-quente, sobrando R$ 1.200, ou vamos colocar aqui, a barraquinha de cachorro-quente que o cara colocou lá, 100 mil reais, ela sobrando 12 mil reais líquido no ano. É isso. Isso é Brasil Agro. Um ROI de 12%, certo? O patrimônio líquido gerando um retorno de 12% ao ano. Aí eu te pergunto, se esse camarada que comprou a barraquinha de cachorro-quente, ele pagou 100 mil reais e está gerando, no caso dele lá que eu usei o exemplo, está gerando 24% ao ano. Só que ele fez uma dívida, assim como o agricultor lá que emitiu um CRA. E essa dívida ele está pagando
Selic, ou CDI, mais 10% ao ano. Cara, se o CDI vai para 14, mais os 10, vai dar quanto? Vai dar 24%, certo? Quanto que ele ganhou de retorno na barraquinha? 24%. Ele pagou 100 e ele ganhou 24 mil reais líquido no ano. E se ele não tinha esse 100, ele foi lá e emprestou do Itaú para pagar CDI mais 10%. E o CDI estava 10, estava 14. Vai dar 24% ao ano para ele pagar para o Itaú, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar o ano inteiro e não vai sobrar um puto para ele botar no bolso. Se ele der um furo e ele não conseguir administrar bem a barraquinha dele, deixar um ROI de 24% e o ROI dele cair para 12, igual a Brasil Agro, tá? O cara da barraquinha de cachorro-quente. O que isso significa? Significa que ele pegou 100 mil reais emprestado lá do banco para comprar a barraquinha de cachorro-quente dele. Ele vai ter que pagar 24 mil reais no ano de juros desse financiamento. Só que esse negócio gerou só 12 mil. Ou seja, ele ficou 12 mil mais pobre. Você tá entendendo? É difícil virar o jogo. Então, quando eu pego, galera, quando eu pego aqui, eu tô dando esse exemplo para vocês, quando eu pego uma empresa como a Bahia Etanol, que tá emprestando dinheiro, tá pegando dinheiro emprestado para se comprometendo a pagar CDI mais 10,6% ao ano, se o CDI tiver em 10, ela vai ter que pagar 20,6% ao ano, ela tá querendo dizer que o ROI dela vai ser superior a isso. Os caras são bons pra caramba pra conseguir. Eles estão fazendo uma puta de uma análise, estão achando que o etanol vai bombar o preço, sei lá, alguma coisa aqui, cara, eles estão analisando. Porque é muito arriscado. Os caras têm que ser bom para conseguir pagar. Porque se essa empresa não der um baita no retorno, ela não vai conseguir pagar. E ela não vai conseguir pagar e vai entrar em default, que é o que a gente chama. Ou seja, o devedor não tem condições de arcar com a dívida. E aí entra o quê? Execução dos contratos. Quais são as garantias que foram exigidas aqui? Foi a alienação fiduciária dessa terra? Foi alienação dos recebíveis que a empresa tinha? E aí tem que ver. Você pode analisar. Se a gente for jogar aqui para baixo, deixa eu ver se aqui mesmo tem. Ou se ele joga para link externo. Tá, ele joga para link externo. Mas aqui, vou voltar aqui. Aqui, se eu for descer na carteira, não vou entrar em tanto detalhe, mas tem aqui, por exemplo, ó, cada uma dessas aqui. Vou fazer isso, deixa eu procurar aqui. Ó, tá aqui, ó, Bahia Etanol, né? Que é o mais arriscado da carteira, o que mais tá. Mas o pessoal da Kinea pediu prêmio para eles. Vamos ver como é que o pessoal da Kinea tá se protegendo disso aqui, ó. Ó, esse CRA é baseado em empresa Bahia Etanol, que opera uma destilaria de etanol a partir da cana-de-açúcar, localizado no sul da Bahia, capacidade de processamento anual, tal, tonelada, açúcar. A operação conta, ó, como é que se protegeu? Aqui começam as proteções. A operação conta com as garantias de alienação fiduciária de imóveis, máquinas e equipamento. Ou seja, não conseguiu pagar, tá aqui, ó, tá tudo retido na mão da Kinea. Só que aí, pô, o juiz vai ter que autorizar isso, vai ter que ir para processo, executa o contrato, o juiz avalia, vê se faz sentido, se não faz. É rolo. Alienação fiduciária das ações, alienação fiduciária de ativos biológicos, alienação fiduciária de estoques, ou seja, os caras alienaram a empresa inteira, né? Cessão fiduciária de contratos comerciais, aval corporativo e acionistas do grupo, além de fundo de reserva. O CRA também conta com um covenant financeiro medido contra o devedor. Beleza. Então tem os covenants, né? Covenants geralmente são índices de endividamento. Então, de tempos em tempos, o pessoal da Kinea vai lá avaliar como é que está aí o seu índice de endividamento. Se ele vai atingindo pontos mais críticos, já vai começando a executar algumas penalidades do contrato, tá? Ou seja, tá amarrado pra caramba isso aqui. Quer dizer que só pelo fato de estar super amarrado vai dar tudo certo? Não, vai dar rolo pra caramba. Isso aqui vai dar pano pra manga. Às vezes esse processo aqui pode demorar anos pra se desenrolar e pro dinheiro cair na conta. Enquanto isso, a gente fica sem dividendo, a cota despenca, tá? Então, você como investidor, você pode investir num fundo Copa 11? É claro que você pode, mas quer ver só? Dá uma olhadinha aqui no negócio. Ó. Quando a gente olha o dividendo pago, por exemplo, no último mês ele pagou 12,81, né? Ele está negociando a 9,79, tá? Então, se eu pego aqui, ó, deixa eu pegar aqui a minha calculadora.
Ó, a gente pega 12,81, tá? E divide por... Quanto tá ali? 980, né? Ó, a gente tem aí um dividendo, aí se eu multiplicar isso aqui por 100, né? Vou chegar no percentual, de 1,3, tá? Beleza, um dividendo até interessante. Por que eu mostrei isso aqui? Porque é natural que a gente vai conseguir dividendos maiores em fundos que são mais arriscados e dividendos um pouco menores em fundos que são mais conservadores. Agora, é só isso que você vai olhar? O dividend yield? Não, não é à toa que alguns fundos pagam um dividendo bem maior do que outros, tá? E é por isso que a gente tem que aprender a olhar o contexto. Agora, olha só, outra coisa interessante que é quando a gente vai tanto para FII de papel quanto FII agro, é legal olhar. Isso aqui, ó, CDI mais 5, por exemplo, aqui no KNCA, eu estou falando pela cota patrimonial. Agora, não necessariamente ele está negociando na cota patrimonial. Aqui eu consigo ver, por exemplo, ó, essa linha azul aqui, ó, deixa eu ver aqui. Isso, ó, cota patrimonial, a linha azul. E a linha laranja é a cota de mercado. Então, significa que quando eu estou pagando acima da linha azul, ou seja, estou pagando mais caro que a cota patrimonial, o meu rendimento vai ser abaixo daquele CDI mais 5 e pouco ali. Quando eu estou pagando menos que a cota patrimonial, o meu rendimento vai ser acima daquilo. E aí eu tenho uma coisa que inclusive os fundos trazem, que é a tabela de sensibilidade. Quer ver? Ó? Deixa eu achar aqui a tabela de sensibilidade. Tá, aqui, ó. Então, por exemplo, ó, se eu pago na cota do KNCA, se eu pago R$101, eu estou recebendo CDI mais 5,27, tá? Se eu for tirar a taxa de administração aqui, eu estou recebendo CDI mais 4. Isso aqui é o que eu vou receber. Se eu pago 106, eu vou receber CDI mais 2,14. Então muda toda a história. Agora, por exemplo, KNCA. Deixa eu ver quanto que ele está negociando aqui. Ó, KNCA 11. Então ele tá negociando a R$100, né? Ou seja, abaixo disso aqui, ó. Eu vou receber líquido já de taxa de administração, tudo. Eu vou receber CDI e algo acima desse aqui, um pouquinho acima, né? Teria que calcular aqui. Mas vai dar um pouquinho acima disso aqui. Agora, se eu venho aqui no Copa, vamos ver como é que tá a tabela de sensibilidade dele aqui, ó. Tá aqui, ó. Hoje o Copa tá negociando a 980. Lembrando que o Copa é para investidor qualificado, tá? Então, se você tem mais de R$1 milhão, declarou isso lá na sua corretora, você pode ter acesso ao Copa. E é um fundo um pouco mais diferente aqui, que ele tem prazo, ele vai encerrar em... Agora não lembro bem a data, depois eu vejo ali. Mas olha só, 980, tá? E aí vamos dar uma olhada na sensibilidade, ó. O que ele fala aqui, ó? Ó, tá bem acima do que ele coloca aqui como opção, né? Isso, 980. E aqui a gente tem na faixa de 906 até 956. Então, ó, se eu pego a 956, líquido já de taxa, eu receberia CDI mais 12, né? A 900 aqui, ó, CDI mais 9,26. Cara, pegar R$906 esse fundo, você tem um bom retorno aí pela frente. Agora, no patamar que ele está ali, eu vou conseguir mais ou menos... Vamos ver como é que está a cota patrimonial. Aqui, ó. A cota patrimonial está 990, ou seja, ele está negociando bem na cota patrimonial. Então, eu vou receber, né, mais ou menos isso aqui, ó, CDI mais 7 alguma coisa, bruto, tá? Então, isso é mais uma coisa que eu posso dar uma olhada aqui na hora de investir num fundo de CRA. O que eu acho legal, né? Por exemplo, quer ver um outro que eu estou estudando aqui, ó? É esse aqui, ó, do Banco do Brasil, tá? Que é o BBGO, que é um fundo de agro do Banco do Brasil. Eu já começo trazendo uma qualidade que é o quê? Banco do Brasil, que é o banco que a gente tem aqui no nosso país especializado no setor de agronegócio, né? A maior carteira de crédito do Banco do Brasil está no setor de agronegócio, ou seja, quem é que vai saber analisar tão bem dívida do setor de agro quanto o pessoal do Banco do Brasil. E quando eu dou uma olhada na carteira média, vamos fazer aquela análise que a gente estava fazendo ali, tá? Olha aqui, ó, deixa eu achar aqui o retorno. Ó, é uma carteira bem mais conservadora. Eles diversificam entre IPCA e CDI. Então, 43
44% da carteira está alocado em CRAs atrelado ao IPCA mais um prêmio, e esse prêmio está sendo de 7%, mais ou menos, que não é nada exagerado, né? Ativos de mais qualidade, empresas com mais risco vão pagar IPCA mais 10, IPCA mais 12, IPCA mais 13, de 10 para cima. Quando eu pego aqui uma carteira média de IPCA mais 7, eu estou falando de uma carteira mais high grade, mais qualidade. E a parte do CDI, que representa 51% do patrimônio, é CDI mais 3,4, ou seja, bem conservador. Comparando com aquela que a gente acabou de ver aqui do etanol, que pagava CDI mais 10, entendeu? Então eu estou falando de uma carteira bem conservadora. O que eu vou ter investindo aqui no BBGO, que é o Fundo de Agro do Banco do Brasil, seria isso aqui. Se eu pagar a cota a mercado. Vamos ver a tabela de sensibilidade? Deixa eu ver aqui, ó, tabela de sensibilidade. Vamos primeiro ver como é que está o preço, BBGO, para ver onde que se encaixa na tabela. BBGO. Então, olha só, está R$ 85,73, tá? Que vai pegar mais ou menos aqui, né? No 86. Ó, a minha carteira média vai ser CDI mais 8,20, tá? Deu bastante diferença, né? A cota patrimonial, deixa eu ver essa informação aqui. Quantos que tá a cota patrimonial? Ó, aqui ele mostra, ó. A cota patrimonial fica na casa de R$ 98,00, né? 98 aqui também, ó. E aí agora ela tá mais ou menos, 97,87, perto de 98. E ele tá negociando a 85. Então se eu fizer uma conta aqui, ó, eu vou dividir aqui 85,73, né? Vou dividir por 98 lá, né? Olha só, tá dando um desconto em relação à cota patrimonial, tá dando um desconto aí de mais ou menos uns 12, 13%, entendeu? Então hoje ele negocia com um PVP ali, ó, de 0,87. Como ele negocia abaixo, o rendimento que eu vou ter vai ser acima do que o fundo geralmente paga, e é por isso que eu consigo ver isso na tabela de sensibilidade. Então, o fundo ele é um high grade, só que como ele tem um desconto aqui, não sei por que o mercado está colocando esse desconto, ele tem muita qualidade a carteira desse ativo aqui, eu acho que é porque também já deu uns rolinhos, alguma coisa, o mercado se assustou um pouco, mas a carteira é bem diversificada, tem qualidade. Mas se eu pego nesse patamar aqui, ó, que está perto de 86, eu pego o CDI mais 8,20. Olha só. Então, aqui é um momento que eu consigo transformar um high grade em um high yield. Por quê? Porque o mercado está pagando um valor mais baixo. Isso já após custos, tá? Aqui eu consigo ver a carteira média dele, ó. Super diversificada. Ah, outra coisa importante, né? Eu vou mostrando aqui para vocês, eu vou lembrando. Outra coisa importante que eu gosto de olhar é o percentual em relação o percentual da carteira. Então, por exemplo, ó, eu pego aqui, ó, esses CRAs aqui, ó, percentual 0,65, 2,96, 1,96, 2,98. Não tem nada muito concentrado. Quando eu vou lá para a carteira do Copa, por exemplo, que já é mais tiro, porrada e bomba, deixa eu dar uma olhada aqui na carteira dele. Ó, percentual da carteira. Por exemplo, só esse Monte Carlo aqui, ó, ele representa 10% da carteira. Ou seja, se leva pau esse CRA aqui, dá um default, né? 10% do rendimento do fundo já vai para o saco. E tende a cair a cota também. Geralmente algo perto desse percentual também acaba o mercado batendo, tá? Então, é mais uma coisa que eu olho. Qual que é o tamanho da concentração da carteira em um único ativo? Enfim, gente, eu vou mostrar aqui quais são todos os que eu tô de olho, né? Eu tô estudando esse aqui, que é a princípio eu quero colocar um mais seguro, um pouquinho mais de risco na minha carteira. O KNCA é um high grade, excelente. O Copa, também os caras estão fazendo um trabalho legal. Esse aqui, ó, deixa eu ver se mostra aqui o prazo para falar isso para vocês. Tá aqui, ó. O fundo possui prazo determinado de 6 anos, tá? Com amortizações realizadas de acordo com o fluxo de caixa de operações. Ou seja, é um fundo que nasceu para morrer. Claro que depois o gestor pode mudar, continuar, mas a princípio ele vai acabar. Outra coisa importante, os fundos de CRA, né, do agronegócio, eles não são obrigados a pagar dividendos igual o fundo imobiliário paga. Na verdade, nem o fundo imobiliário não precisa pagar mensalmente, é só um costume do mercado. Ele tem que pagar a cada 6 meses.
O fundo de CRA ele não precisa pagar, nem a cada 6 meses. Mas também eles costumam pagar mês a mês, porque isso virou uma prática do mercado, tá? Porém, não é regra. Beleza? Então, o Copa eu tô de olho. Esse aqui do Banco do Brasil, BBGO, tá na minha lista de estudo também, tá? Outro que tá na minha lista de estudo é o Rura 11, que é da Asset do Itaú, que nem é do Itaú, Asset do Itaú também, só que é outro braço que tem lá dentro do Itaú, né? Esse aqui, Super High Grade, alta qualidade, ó, CDI mais 3 a 3,5 é a meta deles, tá? E tá até um pouquinho acima disso. O que mais que eu tenho aqui? Esse da XP aqui é legal também, XPCA, tô dando uma olhada, tô dando uma estudada. O da Suno também, tô dando uma estudada, tá? High Grade também, beleza? Que é o Snag 11, né? E eu tô dando uma olhada também nesse aqui no Risa, tá? Lembrando que a Risa, ela tem dois. Ela tem o Fiagro e ela tem, acho que eu até deixei aqui, ó, o Risa Terrax. O Risa Terrax não é um Fiagro, é um fundo imobiliário que investe nas fazendas lá do agronegócio, né? Então, ó, o cara planta milho, né? Ele precisa de terra para plantar o milho. Ele pode ser o dono da terra ou ele pode arrendar essa terra através do Risa Terrax. E aí ele faz uma antecipação da venda de uma safra que ele fez. Aí ele vai fazer isso aí via o Risa Fiagro. Então são negócios diferentes. Risa Fiagro é um fundo do agro, né? E o Risa Terrax é de terra. Por que eu trouxe ele aqui? Porque é um que eu tô de olho também, mas praticamente, sei lá, não gostei muito do que eu vi aqui. O que eles fazem? Basicamente, eles compram terra com desconto e alugam essa terra aí, né, até o vencimento por uma taxa determinada, que eu consigo ver aqui. Basicamente, é um fundo pré-fixado, igual investir no título do Tesouro lá pré-fixado. Então, olha só as taxas médias aqui, ó, 11,8, 12,3 e tal. Então, imagine, quer ver só? Vou dar um exemplo que você já vai entender esse fundo imobiliário aqui na hora. Imagina que eu tenho um imóvel aqui que eu moro, né? Eu moro numa casa de 500 mil, um exemplo, tá? Eu moro numa casa de 500 mil. E aí, você chega e diz assim, pô, Leandro, quer eu compro essa casa de você, eu alugo ela pra você. Eu compro a casa e você fica morando aí. E aí você me paga aluguel. E ainda eu te dou uma opção de compra. Daqui a 10 anos você pode recomprar minha casa. Só que aí, o comprador ele vai comprar com desconto. Quem que é o comprador aqui nessa história? É o fundo Risa Terrax. Tá? Ele está comprando, o Risa Terrax está comprando uma fazenda. Você está comprando a minha casa. Você é o Risa Terrax, para você entender a ideia. Aí beleza. A minha casa vale 500. Aí você diz, olha, eu te pago 70% do valor. Eu te pago 350 mil reais. E eu vou te cobrar 10% ao ano de aluguel. Certo? Então vai dar mais ou menos ali 350, 35 mil. Então eu vou ter que te pagar 35 mil reais por mês, aliás, por ano, de aluguel dessa casa. Beleza? Qual que é a vantagem para mim? Eu sou o dono da casa. Cara, eu tô numa casa de 500 mil. Eu vou ter que você vai me dar 350 mil reais, certo? Que eu vou fazer o que eu quiser. Eu posso abrir uma empresa, eu posso investir, montar uma carteira de investimentos. Posso fazer o que eu quiser com esses 350 mil reais. Eu vou te pagar 35 mil reais por ano de aluguel. Por 10 anos, vou fazer um contrato aqui. Não vai ter aumento, tá? Eu vou te pagar 35 mil por ano por 10 anos, sem aumento. E melhor, eu vou ter uma opção de recomprar essa casa pelo mesmo valor que eu tô te vendendo daqui a 10 anos. Eu moro numa casa de 500 mil. Eu vendi para você por 350 mil. Daqui a 10 anos, quantos que você acha que vai valer essa casa? Vai valer algo em torno de 1 milhão de reais, né? Que vai dar uns 6, 7% ao ano de valorização. É o que o imóvel vai valorizar se for um imóvel legal. Então, olha só, a casa de 500 mil, ela vai valer 1 milhão. Só que eu vendi para você por 350 e eu tenho um contrato para poder comprar de novo de você por 350 daqui a 10 anos. Quando venceu 10 anos, eu vou dizer, olha, beleza, tô 10 anos aqui morando de aluguel, te paguei tudo certinho, 35 mil por mês, só que agora eu não quero mais ficar no aluguel. Vou recomprar a casa por 350 mil, porque eu tenho essa opção. Aí eu compro por 350 mil e agora eu vendo essa casa por 1 milhão de reais.
Que baita negócio para mim, certo? Excelente negócio para mim. É bom demais. Para você foi tão bom assim? Você colocou 350 mil reais, você ficou recebendo 10% ao ano em cima desse 350, depois você pegou esse dinheiro de novo. Você só prefixou, você travou por 10 anos 10%. Eu vejo que esse negócio foi muito melhor para mim, que era o dono da casa, do que para você, que comprou a casa. Eu aqui vendendo a casa, eu sou o dono da terra. Você que comprou a minha casa, você é o Risa Terrax. Eu acabei de falar que eu acho que ficou muito melhor para mim o negócio do que para você. Ou seja, o Risa Terrax poderia ser um pouquinho melhor para o cotista. Vamos voltar para cá para transformar, para olhar isso aqui na prática. Então, olha só. Eles foram lá, por exemplo, pega essa fazenda aqui, ó. Ah, não, essa aqui é a localização, Bom Jesus, né? Aí compraram uma área lá de 9, quase 10 mil hectares e tal. E o pessoal lá planta soja, milho, sorgo. Não, nem sei direito o que é esse sorgo, tem que dar uma olhada. E beleza, tá? Então, eu vou pegar esse outro exemplo aqui, ó, que é sale and leaseback, né? Porque daí o fazendeiro vendeu para alugar, tá? Então, aqui o espaço, tal, soja, milho, beleza. E aí o cara vendeu esse imóvel, beleza? E ele tá pagando de aluguel agora 12,3%. Até quando? Até 2029. Aí se o cara vendeu o imóvel por R$1 milhão, é muito mais, né? Mas só um exemplo aqui. O cara vendeu por R$1 milhão, ele vai pagar 12,3% sobre esse 1 milhão, sem correção, até 2029. E depois ele recompra esse imóvel e revende daí com o lucro que ele tiver no imóvel. O lucro do imóvel vai para o cara que está pagando o aluguel. Entendeu? É como se fosse só um empréstimo que o fundo está fazendo a 12,3% ao ano com o imóvel em garantia. No final do período, devolve para cá o empréstimo que eu te dei, pega o teu imóvel e tá tudo certo. Aperto de mãos. É um negócio muito bom para o seu Walter Giacomini. Mas para nós, eu vou receber 12,3%, tudo bem, vou travar. E se a Selic vai para 20% no meio do caminho? O problema é meu. Tem um contrato até 2029 que o cara vai me pagar 12,3%. O problema é meu. De ter prefixado. Qual que é a vantagem? Se eu travei em 12,3% até 2029 e a Selic cai para 2% e fica até 2029 em 2%. Pô, aí a Selic estava em 2% e eu continuei ganhando 12,3%. Aí eu fiz um bom negócio. Mas aí você tem que avaliar. Agora, o que mais me incomoda? Eu venho aqui, ó, hoje eu consigo travar um título do Tesouro até 2031 e eu ganho 11,73. Até 2031. Beleza? 11,73. Risco praticamente zero. Tô falando risco do governo. Se eu invisto no Risa, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, né? Cadê? Tá aqui. Carteira média, 12,78. Vai dar 1 de prêmio, certo? Vai dar 1% ali de prêmio. Lá tá 11,7, aqui tá 12,7. Quando que vence, ó? 29, 33, 30, 29, 30, 33, 30, 34, 30, 30, 30. Praticamente o mesmo vencimento. Eu estou recebendo 1% de prêmio para eu investir aqui nesse ativo. Tá? Esse 1% de prêmio provavelmente vai ser mordido por essa taxa aqui. Ó. 25% acima de CDI mais 2% ao ano. Porra, os caras estão travando lá a 12%. Se a Selic cai para 5%, é óbvio que vai dar mais que o CDI. E aí os caras vão ficar cobrando 20% em cima disso. Certo? Que daí, se isso acontecer, provavelmente vai ter valido muito mais a pena eu ter investido no título do Tesouro. Que não vai me cobrar 20% em cima do prêmio. Claro, lá eu vou pagar imposto de renda, tem isso, tá? No final do rendimento. Aqui eu não vou pagar imposto de renda. Também precisaria colocar isso na conta. Beleza? Qual que seria a vantagem de eu comprar um fundo como o Risa Terrax? Eu tenho que ter prêmio nesse caso, para realmente compensar. Deixa eu ver se eles colocam tabela de sensibilidade aqui.
Não tem, mas por exemplo, ó, o valor patrimonial tá 99,48. Deixa eu ver como é que tá a cota aqui, ó. RZTR. Ó, tá um pouquinho abaixo, tá? Então, beleza. Quanto mais abaixo você investe em relação à cota patrimonial, mais você potencializa esse retorno, tá? Teria que calcular ali, mas daí, por exemplo, aqui, essa carteira que a gente viu aqui, ó, né? Que dá mais ou menos 12,78, isso seria 12,78 bruto, né? Se você investe perto de R$100, que é o valor patrimonial. Se você investe 10% abaixo, a gente pega e coloca 10% em cima disso aqui. Tá? 20% abaixo, coloca 20% a mais em cima disso aqui. E por aí vai. Tá? Então, a grosso modo, é isso aí que você tem que avaliar. Bom, pessoal, a minha ideia aqui foi dar uma explanação aí. Estou estudando todos esses ativos aqui. Eu vou colocar 1 ou 2 na minha carteira, depois que eu terminar o estudo. E eu vou mostrar lá dentro da comunidade quais são os critérios que eu usei, qual que eu coloquei na carteira, quantos por cento que eu vou colocar na carteira, por quê, enfim. Vamos trabalhar bastante em cima disso aí na comunidade. Se você quiser participar disso tudo, o link da comunidade está aqui embaixo, né? E você consegue participar das aulas que já tem lá dentro, dessa aula que eu vou fazer e como é que vai ser o processo. Depois a gente pode debater tudo isso lá no grupo da comunidade dentro do Discord, tá? Que você vai ter acesso também ao se tornar membro. Então, o link tá aqui, convite. E lembrando, se você tem uma carteira de investimentos aí, tá meio perdido, precisa da minha ajuda, eu sou economista, sou especialista em investimentos certificado pela Ambima e também sou consultor de investimentos habilitado pela CVM e eu posso te ajudar a organizar a tua carteira, montar uma carteira do zero contigo ou só, né, dar uma geral ali na tua carteira, fazer uma faxina. Me chama aí, tem o link da consultoria aqui e eu estou à disposição para te ajudar. Até a próxima. Fui.